Olá, para você que não me conhece, eu sou o professor Ricardo Narciso e seja bem-vindo ao nosso canal de teologia. Nesse encontro, nós vamos ter uma entrevista com o reverendo Evaristo Dungo, pastor da primeira igreja presbiteriana do Lubango, em Angola, e também vice-presidente do presbitério Centro e Sul, também de Angola. Então, deixa rodar a vinheta e já iniciaremos a nossa entrevista. Agora sim, já de volta, estamos com o reverendo Evaristo Dungo, pastor da primeira igreja presbiteriana do Lubango, em Angola. Reverendo, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui no nosso canal. E eu gostaria já de pedir ao irmão que nessa fala inicial falasse um pouco que o irmão se apresentasse, falando da sua formação, do seu tempo de ministério, um pouco da IPA, a Igreja Presbiteriana em Angola, e, é claro, a igreja que o irmão pastoreia, a Igreja Presbiteriana do Lubango. Só um minuto. Olá, eu sou o pastor Evaristo Dumbo, da primeira igreja presbiteriana, aqui no Lubango. Lubango fica no sudoeste de Angola. Sou casado com uma só mulher, conforme recomenda aí a carta de Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, não é? Tenho duas filhas e louvado seja Deus por esta bênção. Eu sou formado em teologia. A minha formação, o bacharel em teologia foi na Zâmbia. Fui enviado pela Igreja Presbiteriana da Vitória, na altura, uma igreja que situa-se em Luanda. E fiz os meus 4 anos lá, regressei. E, para além da teologia, fiz também a formação administrativa. E esta formação administrativa fez-me com que eu pudesse ter um emprego aqui no Lubango, com o Instituto Superior Evangélico no Lubango. É um instituto da Aliança Evangélica de Angola. Foi aqui, então, em 2015, que comecei a trabalhar com este instituto, e em 2017 começamos a Igreja Presbiteriana do Lubango. E em 2018 abriu-se o presbitério Centro-Sul, e que hoje eu sou o vice-presidente do presbitério Centro-Sul, um presbitério muito extenso em termos geográficos. São por aí 7 províncias debaixo desse presbitério, mas tem sido uma bênção, tem sido realmente uma bênção. Para além de trabalhar com Estela, então, e pastor, sou também professor do Instituto Teológico João Calvino, que é o nosso presbitério, o nosso instituto presbiteriano, que começou aqui no Centro-Sul, no presbitério Centro-Sul, e está localizado no Cunene, em Ondiva, particularmente. Basicamente é isto sobre a minha apresentação. Não sei se escapou-me alguma particularidade, ou nesse momento estou a fazer o meu mestrado, sim, em estudo de cultura, religiões e cultura, e focando-me sobre a religião islâmica. Estou a fazer com um instituto de Inglaterra, Oxford, for Public Center and Life. E assim já estou na fase terminal, praticamente estou a escrever, se Deus quiser, próximo ano terminarei este mestrado. Pastor Ricardo, é um prazer conhecê-lo. Tens um nome do meu irmão mais novo, Narciso, ele é meu irmão, tem este nome, e é um prazer todo meu em conhecê-lo. Certamente eu sei que este canal tem sido uma bênção, desde que pude visualizar, e sei que o Senhor tem vindo a usá-lo para a sua glória e para o avanço do reino. Praticamente esta é a minha apresentação. Amém, meu irmão. E muito bom, ouvindo aqui, teve algo aqui muito curioso, que o irmão falou que o presbitério Centro-Sul compreende 7 províncias, né? Para você que está aqui acompanhando, província é equivalente aos nossos estados aqui no Brasil. Então, imagina você ter vice-presidente, pertencer à executiva de um presbitério que compreende um território de 7 estados. Reverendo Evaristo, eu estou aqui no estado do Rio de Janeiro, propriamente no município de Nilópolis, que é um município muito pequeno, e no meu município tem 2 presbitérios. Então, o irmão está falando de um presbitério que compreende 7 estados, né? 7 províncias. Então, é um grande desafio e certamente tem muita coisa para crescer, para expandir, igrejas para serem implantadas
em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí já me vem uma pergunta, reverendo Evaristo. Certamente, para uma extensão geográfica como essa, é necessário uma demanda de pastores, de obreiros. Como é o processo para se tornar um pastor na IPA, na Igreja Presbiteriana de Angola? Pastor Ricardo, só para ter uma ideia, este presbitério Centro-Sul tem nesse momento 11 pastores, 19 presbíteros, e em toda... são 6 igrejas que formam este presbitério Centro-Sul e 3 campos missionários. Então, quanto à particularidade do processo de formação ou de enquadramento dos pastores, a IPA, para ter uma ideia, já este ano celebramos os 38 anos de aniversário da existência da IPA em Angola. A IPA só recentemente que começou a ter seminários teológicos. Está no nível médio. Para ter uma ideia, este Instituto Teológico João Calvino é médio. E também o instituto que está em Luanda, Reverendo Neves Mussac, também é um instituto médio. Então, antes disso, estes institutos, o nosso começou em 2020, muito cedo, e se não estou em erro, o instituto que está no norte terá começado em 2018 ou ainda 2017. Então, são 2 institutos muito novos. Então, o que acontece? Antes dos institutos teológicos, a IPA, desde que começou, primou-se sempre em necessidade e vocação. Necessidade e vocação. E com desafio de formação teológica. Quer dizer, maioritariamente dos pastores na IPA hoje não tem essa formação formal de teologia conforme tem acontecido nos últimos 3 anos, nos últimos 4 anos. Então, maioritariamente dos pastores tiveram basicamente o que nós chamamos de treinamentos, workshop, palestra sobre teologia. Quando a IPA fez relacionamento com a IPB, então viu-se essa necessidade, esse desafio de formação teológica. Foi dali que eu lembro-me nos anos 2008, a IPB fez um convênio com a IPA para sempre enviar, fazer um curso de teologia à distância, onde praticamente, não, semipresencial, onde praticamente alguns professores vinham lá da IPB para, assim, darem a formação a todos os pastores que naquela altura não tinham a formação teológica, né? Não tinham a formação teológica. E foi nesta base que surgiu esta ideia de criarmos um instituto para contar poucos são que têm a formação teológica de modo formal. E neste convênio, a IPA também passou a receber bolsas da IPB para a formação teológica no Brasil. E assim, alguns dos nossos pastores hoje formaram-se teologicamente no Brasil. No Brasil. Até então, com o começo dos institutos teológicos, de lá para cá, um pastor, o requisito necessário para a formação ou para ser ordenado é a formação teológica, né, para além da vocação. Ok? Então, hoje, esse aspecto de simplesmente vocação e alguns treinamentos, conforme era a base da qualificação anterior, já não faz parte. Hoje, para ser pastores na IPA, precisa certamente ter uma formação teológica. Mas como há ainda esta necessidade de mais institutos, mais seminários, os 2 seminários, então, têm oferecido curso teológico neste nível médio e que já podem, todo aquele que fazer a formação neste nível, pode estar qualificado para ser pastor. Então, em outras palavras, para ser pastor na IPA, precisa fazer a formação teológica, tanto no seminário nosso, no nível médio, ou outras escolas teológicas aqui em Angola, desde que a IPA reconheça, né? Tem alguns institutos que a IPA não reconhece.
Então, essa escola que eu estou a trabalhar com ela aqui no Lubango, o ISTEL, é um dos institutos que tem formado também teólogos para a IPA. Eu acho que até hoje aqui já passaram 4 formados no nível superior em teologia e que hoje são nossos pastores. Então, basicamente é isso, reverendo Ricardo. Requisito necessário, tem que ter a formação teológica, ou passa para o seminário, ou faz uma formação em um instituto reconhecido, e depois, então, estás pronto para ser submetido à proposta de ordenação. De lá para cá, desde que os seminários surgiram, e principalmente no Presbitério Sul, só para ter uma ideia, nós já formamos, já temos hoje, desde 2020, só para ter uma ideia, 2020 nós éramos 6 pastores e 2021 nos tornamos 11 pastores. Destes 11 pastores, 2 formaram-se no nosso seminário Centro-Sul, o Instituto Teológico João Calvino. Estão a fazer o 3º ano, mas eles já estão prontos para pastorear. Se foram ordenados, o reverendo Vernei, que é do Cunene, e o reverendo Ernesto, que nesse momento está no ponto de pregação do Quando Cubango. Então, são os 2 frutos do Instituto Teológico João Calvino. Que maravilha, que bênção, meu irmão. E realmente são muitos desafios, né? Fora os institutos que são reconhecidos pela IPA, desses 2 seminários, um ao norte, né, que é o seminário que fica em Luanda, o outro seminário fica aí no Lubango, o outro daí da IPA. É Ondiva. Ondiva, ok, na capital, né? O seminário aqui no sul está em Ondiva. Ondiva, sim, é a capital do Cunene. Então, é Instituto Teológico João Calvino em Ondiva. Perfeito. E desses 2 institutos, o irmão tem mais ou menos uma ideia da média de alunos que passam a cada ano nesses 2 institutos? Nesse exato momento, de modo particular, o Instituto Teológico João Calvino tem 30 estudantes. Há uma média de 10 estudantes por ano. Então, só para ter uma ideia, são 30, são 13 estudantes no 3º ano, porque o curso é 3 anos, 11 estudantes no 1º ano. E aí, então, é uma média entre 10 estudantes a 15 anualmente. O presbitério, o Instituto Reverendo Neves Musaki de Luanda, não tenho com precisão, mas tenho a certeza que o número não vai além deste. Não vai além deste. Eu não sei se conhece o reverendo André Pimpão. O reverendo André Pimpão é o que está a liderar nesse momento o Instituto, o nosso Instituto do Norte, nosso Seminário do Norte. Então, um desses dias seria bom teres um bate-papo com ele para ter mais detalhe acerca do Seminário do Norte. Perfeito, com certeza. Reverendo Evaristo, aqui no Brasil, quando nós olhamos dentro do campo teológico, mesmo com tantas editoras aqui no Brasil, mesmo com uma grande propagação de material teológico, ainda assim nós reconhecemos que houve uma defasagem quando nós olhamos comparado a alguns outros países, aqui latinos, como, por exemplo, a Argentina. Muitos materiais teológicos chegaram primeiro para a língua espanhola do que para o português. Como é que fica esse aspecto em Angola? Existe alguma dificuldade de acesso a material teológico e a livros de teologia de qualidade, principalmente livros de teologia reformada, visando a formação dos alunos? Como é que é essa realidade para vocês? Certamente, pastor Ricardo, um dos grandes desafios tem a ver com não só os seminários teológicos reformados, que praticamente não temos, tirando os nossos 2 seminários recentes, e a outra tem a ver com a literatura. A literacia teológica em Angola é um dos grandes desafios. Nós só temos, graças a Deus, o Brasil. Então, só para ter uma ideia, em Angola, ou não melhor, em África, são 5 países que falam português. Então, o que nós chamamos de PALOP.
Então, aqui na lusofonia em África, somente Angola, que tem vindo a dar passos avantes em termos de literatura teológica, mas na base do convênio que tem com o Brasil, essa proximidade. Então, hoje nós não temos aqui editoras para produzirem literaturas e pior ainda, uma editora reformada. Então, nós temos recebido o empréstimo do Brasil. Então, a aquisição tem sido um pouco caro, né? Tem sido um pouco caro. Temos aqui livrarias, poucas livrarias, só para ter uma ideia. Aqui no Lubango, creio ainda no sul, no Lubango, temos 2 livrarias somente de referência, mas os livros são muito caros, são muito caros. Então, o que tem acontecido nós temos vindo a investir bastante na aquisição dos livros no Brasil mesmo, no Brasil. Então, a questão financeira, econômica, não tem sido aceitáveis na vida dos pastores, de modo a adquirirem livros, bons materiais na perspectiva reformada. Então, hoje, há muitos pastores a ministrarem, a pastorearem, mas com grande dificuldade de literatura. Então, o Brasil é o único país que tem oferecido a Angola, ou emprestado a Angola, esta riqueza de literatura teológica. Tirando isto, não temos mais. Portugal está muito distante em termos de produção literária. Certo. Nessa contribuição, pastor Evaristo, existe alguma parceria de editoras brasileiras com a IPA no que tange a fornecimento gratuito de material? Não temos. Olá, pastor, não temos. De modo formal, não temos. Mas o que eu sei é que a editora Fiel há tempo, veio para cá através de uma livraria bem conhecida aqui e deram este desafio, mostraram este plano que eles têm de apoiar a livraria do pastor. Creio que estás muito por dentro. Tirando a editora Fiel, que tem ajudado, e aí também você tem de ser qualificado, né? Não são todos os pastores que estão debaixo e que têm beneficiado destas ofertas da editora Fiel. É a única editora que podemos dizer assim que tem não convênio com os institutos, tem convênios com pastores, né? Tem compromisso com pastor de modo individual, mas de modo institucional nós não temos, reverendo. Quem nos dera ter aí para ter um convênio com a editora Cultura Cristã e não só, né? Mas formalmente não temos. O que tem acontecido é a editora Cultura Cristã tem oferecido de tempo a tempo livros. Eu lembro-me muito, sempre que os nossos representantes, o presidente, o reverendo Bento, o reverendo Musaki, vão para o Brasil, normalmente voltam com alguns materiais, mas realmente ainda assim são insuficientes, porque não cobrem o número de pastor aqui em Angola. Perfeito. Está aí, né, lançado o desafio, né, pelo nosso irmão, e eu já pensava nisso há algum tempo, e quem sabe, né, meu irmão, outras editoras, assim como já a Fiel já iniciou, né, esse empreendimento com vocês, quem sabe a Cultura Cristã, a Editora Vida e outras editoras, né, que produzem bons materiais, possam estar atendendo, né? Aqui a gente deixa aqui no canal esse pedido, esse apelo às editoras. Então, você, editor, que estiver ao alcance aqui da nossa transmissão, olhe para a IPA, para a Igreja Presbiteriana de Angola, uma igreja séria, comprometida com o reino, e está aí uma boa oportunidade de evangelização. Nós não precisamos necessariamente estar no campo fazendo missões, mas você pode estar contribuindo com um pastor local. O irmão já deixou aqui, são hoje 12 pastores, é isso, pastor Evaristo? São 11 pastores. 11 pastores. Quem sabe aí, de repente, a editora Cultura Cristã e outras editoras adotando. É muito mais fácil adotar os pastores e fornecer material para esses pastores do que adotar toda uma denominação ou uma biblioteca de uma instituição. E, de repente, fornecer alguns materiais, comentários bíblicos, teologia sistemática, para poder auxiliar esses ministros dentro desse empreendimento teológico. Como o irmão disse, já tem se feito uma pequena oferta,
mas a demanda é muito maior do que aquilo que já chegou. Então, eu já ia perguntar para o irmão sobre os desafios para o Ministério Pastoral em Angola. Então, eu já vi que esse é um grande desafio, um material de qualidade para compartilhar com a igreja algo de qualidade. Mas, além desse desafio, pastor Evaristo, quais são os outros desafios para o Ministério Pastoral em Angola? Pastor, muito obrigado. Então, para além deste desafio de formação teológica, literatura, o pastor angolano ele vive dificuldades econômicas, né, e financeiras. Por exemplo, só para ter uma ideia, diferente da IPB, a IPA tem um sistema de sustentabilidade do pastor na base da igreja local, na base das igrejas locais. E hoje nós temos igrejas que realmente não têm podemos assim dizer, um sistema financeiro que sustenta o pastor, a sua vida familiar. Não falo ainda da sustentabilidade familiar, só mesmo sustentar o pastor em termos de literatura, né? Comprar livro para o pastor. Então, esse tem sido um desafio enorme. E isso faz com que aqui na IPA os pastores não só são pastores, percebe? Ele tem que dividir o seu tempo com outros trabalhos para ver se tenha uma remuneração mensal que possa sustentar a sua vida, a sua família. Então, maioritariamente dos pastores não estão em sistema integral. Aqui na IPA, são de sistema parcial. Não sei se o pastor Ricardo entende isso, parcial e integral, ou melhor, ele não só serve à igreja, ele não só pastoreia, mas ele tem um trabalho formal. Tudo isso porque tem este desafio financeiro econômico que não suporta. Isso faz com que o pastor tenha desafio de tempo de qualidade. Esse é um dos desafios enormes, tempo de qualidade para pastorear a igreja. Nós não temos, sinceramente. Por quê? É porque eu tenho que ficar, em parte, a trabalhar formalmente, ter um outro emprego, e, em parte, preciso pastorear. Então, o tempo de qualidade para pastorear aqui na IPA é um dos grandes desafios que nós temos. E não obstante a isto, nós hoje, o pastor na IPA normalmente levanta-se ou é ordenado na base da necessidade da igreja local, e não há este aspecto de transferência, ou melhor, um pastor vindo do norte para pastorear a igreja no sul, não há este aspecto. O que acontece? Só para ter uma ideia, a igreja começa com a evangelização da igreja local, e esta igreja local, que começa a igreja, terá que investir e olhar para o futuro pastor. Okay? É diferente como os seminaristas que graduam, eles então serão enquadrados nas igrejas que não têm pastor. Nós não temos isso. Por que não temos isso? Por causa da dificuldade financeira. Então, hoje, e é por isso que o avanço de plantação de igreja é um tanto quanto vagaroso. Então, só para ter uma ideia, nós pretendemos abrir uma igreja em um campo missionário. Aí temos já que pensar quem será o futuro pastor e como vamos sustentá-lo. E a igreja, então, terá que ter esta capacidade financeira para sustentar o pastor, que não tem sido muito fácil assim. Então, o que acontece? Hoje, por causa deste elemento, sinceramente, a fé reformada, nós estamos em 38 anos, mas tenho notado que precisamos avançar um tanto quanto mais. Nós só temos hoje, só para teres uma ideia, o presbitério é extenso, e precisamos até nos dividir e quebrar por mais presbitérios dentro, porque não é possível geograficamente ter um presbitério com 7 províncias.
mas a dificuldade financeira tem sido esta. Então, não há muita disponibilidade e entrega para servir o ministério pastoral, irmão Ricardo, aqui. Não há, é só de pensar a questão econômica, né? Só de pensar a questão econômica. Então, não é fácil. Esses são alguns desafios que o pastor da IPA, de modo geral, atravessa. Então, não é apropriado falar aqui o salário base, mas nenhum salário aqui na IPA, nenhum salário de qualquer igreja que seja, sustenta as necessidades do pastor. Nenhum. Então, os pastores são estão em ministério parcial e não em ministério integral. Perfeito. Esse irmão, certo. O irmão entrou num aspecto muito importante, né? Eu mesmo, hoje eu tenho um ministério integral. No entanto, esse meu ministério integral, eu também lido com algumas outras áreas. Como irmão, também trabalho na área educacional, né? Trabalho com a docência, ensinando em seminários, e também tenho a minha produção literária, que eu também sou escritor, e eu tenho uma pequena editora aqui. Mas toda essa minha área, ela converge para o ministério, que é livros de teologia, sala de aula ensinando teologia e o pastoreio. Mas, reverendo Evaristo, aqui no Brasil também temos essa realidade de pastores que são bivocacionais, nós costumamos dizer isso aqui. Ele é um exemplo. Há pouco tempo, eu não sei como é que vocês chamam aí, em Angola, o motorista de ônibus, aqui nós chamamos de ônibus, eu não sei se aí é autobus também, é autobus? Usa esse nome? Então, nós temos aqui pastores que durante o dia estão dirigindo ônibus e à noite está pastoreando igreja. Temos pastores que são militares e à noite ele vai para a igreja. Mas o irmão entrou num aspecto muito importante. Há uma perda de qualidade. E eu ouvia falar disso, pastor Evaristo, mas eu vivenciei isso. Quando eu saí do ministério parcial, eu era militar do Exército Brasileiro e terminou meu tempo nas Forças Armadas, eu fiquei só com o ministério pastoral. Eu percebi o quanto a minha igreja ganhou. A minha igreja cresceu. Porque eu, como pastor, eu pude oferecer um tempo de maior qualidade à igreja. Eu pude investir na minha igreja. Eu pude ter um tempo melhor para preparar os meus sermões, preparar os meus estudos, fazer uma visita pastoral com qualidade, toda a igreja ganha. E aí a gente precisa, pastor Evaristo, é claro nisso, chamar a igreja em primeiro lugar para serem fiéis nos dízimos e nas ofertas. E precisamos tirar uma mentalidade que ainda envolve alguns cristãos de que a entrega do dízimo é para enriquecer pastor ou para sustentar pastor. A cômora pastoral, o salário pastoral, não é uma despesa da igreja, mas é um investimento para a igreja. Porque se o ministro ele tiver a oportunidade de exercer o ministério pastoral integral, quem vai ganhar, em primeiro lugar, é a igreja e, consequentemente, o reino de Deus naquele lugar. Então, o irmão tocou num ponto aqui muito importante e que isso precisa ser discutido sempre com os pastores, sempre com as igrejas locais, para que, à medida em que o Senhor assim permitir, a gente já sabe, é claro, isso também acontece devido à realidade salarial, né, das pessoas que estão nas igrejas aí, mas, ainda assim, às vezes tem aqueles que têm condições de abençoar a obra, de contribuir e acabam não fazendo isso. E isso acaba interferindo diretamente exatamente no que nós estamos tratando aqui. Então, é um grande desafio, meu irmão. E certamente estaremos orando por isso e também já deixo em aberto aqui para aqueles no Brasil, onde esse vídeo chegar, para que possam procurar a igreja em Angola, a Igreja Presbiteriana de Angola, e ver de que maneira você pode contribuir com uma oferta, contribuir para a igreja local, para que haja esse avanço missionário, quem sabe aí em todo o território. Já vimos aqui, irmãos, que estão nos ouvindo, apenas um presbitério que envolve 7 províncias, né, que para nós aqui no Brasil equivale a 7 estados. Pastor Evaristo, só no meu presbitério temos 12 pastores. Se eu for pegar aqui, só em todo o estado do Rio de Janeiro, um único estado, eu tenho aqui pelo menos aí uns 300 pastores.
Então, nós estamos olhando para a realidade de uma igreja, é claro que é nova, tem apenas 38 anos de existência, mas há uma demanda enorme e nós precisamos de ajuda para esses campos. Então, está lançado aqui também um desafio para que pessoas possam se envolver com essa obra missionária em Angola. Pastor Evaristo, já estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, então eu quero deixar aberto aí, já na sua saudação final, também uma palavra final, um desafio que o irmão queira lançar aqui no nosso canal, está o espaço aberto aí para o irmão. E realmente, outro elemento importante é o desafio de construção de templo, né? Por causa desta crise econômica e financeira, nós também temos um tanto quanto desafio de termos templos apropriados e segundo orienta a nossa lei aqui da República, né? Então, nosso governo não permite que as igrejas comecem de qualquer jeito, em qualquer lugar. E hoje, então, este é um dos desafios também da IPA, de modo geral. Precisamos de recursos para construção de templos e gastamos muito com arrendamento. Só para ter uma ideia aqui, a igreja do Lubango ainda não tem templo, nós arrendamos um espaço e mensalmente nós gastamos 100 mil. Então, é um desafio enorme. Por quê? Porque há exigência do nosso governo em lugares para a igreja. Então, os templos normalmente vêm mais tarde. Isso tem sido um caso difícil. Para mim, o meu apelo vai a vocês que estão tanto avançados em literatura, tanto quanto avançado em ministério pastoral. O que eu peço a todos que possam ouvir e visualizar este vídeo, esta conversa, é que, mais do que tudo, nós precisamos de uma formação de qualidade. E, para isso, eu gostaria que pudessem apoiar os seminários sérios aqui em Angola, e principalmente os seminários reformados. Então, nós temos uma invasão hoje de ensinamentos deturpados, teologia da prosperidade, o movimento profético apostólico que nós temos, tem vindo a invadir Angola e tem sido uma quebra-cabeça, pastor Ricardo. Mas o nível de pastores no ministério sem ter uma formação e sem uma literatura teológica é enorme, enorme. Eu acho que essa é uma das áreas que vai o meu apelo: invistam em seminários, invistam-nos com livros, invistam-nos com literatura. Nós hoje temos apenas YouTube, para alguns que têm um telefone de qualidade, para acessar um ensinamento reformado, e nisto estamos com falta de bibliotecas que sejam realmente ricos em termos de materiais e recursos. Invistam em seminários, invistam em formação teológica, invistam nos materiais, invistam em editora, quiçá, e acima de tudo, então, invistam na vida do pastor. Creio que estes são alguns elementos que nós precisamos, porque a vocação pastoral é um dos elementos sério, mas o pastor, em parte, ele lida com a vocação e, em parte, com as necessidades que têm sido desafiante a ponto, às vezes, de certos pastores abandonarem o ministério, né? O número de pastores que abandonam o ministério tem sido real aqui. Então, gostaria, este vai o meu apelo a vocês, que o Senhor possa realmente nos abençoar, tenhamos este contato, pastor Ricardo, e esta comunicação, e quizá venha projetos a partir do Brasil que venham investir em seminários, em bibliotecas, em materiais e recursos, principalmente reformados, que é o nosso caso. Precisamos avançar como IPA e precisamos realmente este leque de material. Perfeito, pastor. Obrigado, tá, pela contribuição do irmão, por atender esse convite de estar aqui conosco. Depois eu vou pedir os dados do irmão, dados aí bancários aí da igreja. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, para aqueles que também assistiram
se assim o Senhor tocar em seus corações e quiser destinar algo para a igreja do Lubango, destinar algo aí para os projetos, né, teológicos e outras necessidades que a igreja tiver, para que assim as pessoas possam fazê-lo. Mas, meu irmão, que o Senhor continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família, sua igreja, e que os irmãos continuem perseverando em meio a tantas dificuldades que aqui foram mencionadas, há tantas lutas que já surgiram, estão surgindo e outras que irão surgir, mas tendo a certeza que o Senhor e a sua boa mão está conduzindo os irmãos e certamente a Igreja Presbiteriana de Angola será uma igreja que vai fazer com que o evangelho possa avançar aí nesse país que já sofreu tanto no passado com guerras, com fome, com seca, e que hoje nós temos observado aqui, à distância do Brasil, todo esse crescimento e também o crescimento do evangelho nessa localidade. Então, pastor Evaristo, que Deus o abençoe, tá? Mande um abraço aqui do nosso canal para toda a igreja do Lubango. A igreja do irmão tem 5 anos, é isso? A igreja do Lubango? Está com 5 anos, sim. Está com 5 anos, 2017, então estamos há 5 anos de ministério e se Deus quiser, então estamos com 5 anos, pastor. É benção, louvado seja o nome do Senhor. Então, pastor, obrigado aí, tá, por essa entrevista. Deus o abençoe. Você também que está aqui nos assistindo, obrigado por estar aqui conosco. E fique atento que outras entrevistas e outros vídeos aqui com a Igreja de Angola nós estaremos transmitindo aqui. Tá? Um forte abraço a todos e que Deus abençoe a vida de todos vocês.